do que nessa hora. Compreende? Não converse. Em nome de Jesus, não fale. E eu preciso explicar para você por quê. Preste bastante atenção agora. Satanás, ele olha para você como alguém que tem o que ele nunca mais vai ter. Você possui, você tem em sua família o que Satanás nunca mais vai ter. Oportunidade. Ele não tem mais. Não há nenhuma chance dele ter o que você tem. Não existe nenhuma possibilidade dele conseguir o que você tem. Satanás não pode sentar numa igreja e ouvir um sermão. Se ele vem para incomodar, para fazer alguma coisa ruim. Compreende o que eu estou lhe dizendo? Se ele entra aqui dentro, o alvo dele é você, sou eu. Agora você não. Quando você vem, uma centena de anjos se envolvem nesse lugar também. Quando você vem aqui, o Espírito de Deus, então escreve ali que você veio, que você participou. Em nome de Jesus, não perca a chance, a gloriosa chance de estar entre os salvos, de estar entre os seres celestes. Não converse. Deixe que nesse momento só o Senhor fale. Às vezes um de nós conversa, dá risada de uma coisa, brinca, e pode estar sendo usado por Satanás para tirar a atenção do outro. Que triste. Não faça isso. Você pode controlar isso. Sim ou não? Isso só pelo Espírito de Deus, só pelo poder do Senhor. E é isso que vamos fazer agora. Peça ao Senhor Deus que lhe ajude. Por isso que ontem à noite eu pedi que você acostumasse seus filhos a estudar na igreja. Que não distraísse a mente das crianças. Deixasse que as crianças estudassem. As crianças podem sim ler a Bíblia. As crianças podem sim estudar e entender a verdade. Então permita que seus filhos se alimentem do que vale a pena. O assunto de ontem à noite foi: para esta hora você foi chamado. O Senhor Deus usou a linguagem de Paulo para dizer para nós: ei, você aí que conhece o tempo, é hora de despertar do sono. Graças a Deus a igreja despertou. E eu não estou dizendo essa igreja de Santo André. A igreja mundial, a igreja do Senhor despertou. Você sabia disso? Você sabia que a igreja adventista está recebendo o que para mim, na minha visão, na visão de Marisa, é o último chamado de um Deus de amor para o mundo condenado? A igreja está recebendo pela última vez um chamado. E eu quero dizer para você, sem medo de errar, e eu peço a você que não tire essa minha alegria e nem minha satisfação. Eu creio que Jesus volta na minha geração. Amém. Irmãos, eu vivo como se Jesus fosse voltar na minha geração. E eu acredito nisso, com todo o meu coração, com todas as minhas células. Sabia? Por isso eu queria dizer a você que o que eu estou falando para você é com a seriedade de quem crê que Jesus está voltando na minha geração. Então eu queria que você, em nome de Jesus, resolvesse o que é que você crê mesmo, para você decidir logo. Aliás, estamos numa época de decisão. Até Satanás está pedindo que haja decisões. Deus quer decisão. Deus quer que você diga logo em quem você crê. Satanás quer que você diga logo em quem você crê. E sabe como você prova em quem você crê? Pelo que você faz. Você se torna o que acredita. Sim ou não? Sim. O que você crê? Quem é você? Foi o assunto de ontem. O Senhor Deus te chamou para esta época falida, para você ser a luz do mundo, para você brilhar no meio das pessoas. Enquanto outros estão vivendo errado, Deus chamou você para mostrar o certo. Como se vive, como se fala, como se come, como se veste, que profissão se tem, que conversa se deve ter com as pessoas. As pessoas têm que observar e ver em você Jesus. E é por isso, uma das razões pelas quais Jesus Cristo não aparece em pessoa, é porque ele tem seus representantes. Você ouviu isso? Jesus tem seus representantes. E é você, na minha opinião, representantes de Deus somos nós. Glória a Deus. Eu quero ouvir bem grande, meus irmãos. Glória a Deus, irmãos. Pense nisso, representantes do Senhor. Naquela faculdade é você. Naquela igreja é você. Naquele trabalho é você. E hoje pela manhã nós estudamos os sinais da nossa libertação. Os sinais que você não precisa de nenhum mais
para entender que Jesus está voltando. E algumas perguntas ficaram no ar. Abra sua Bíblia novamente em Mateus 24, por favor. Não converse. Por favor, não fale. Só abra sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, olhe na Bíblia do lado. Mateus capítulo 24. Você vai ver o Senhor Deus falando com você. Ao estudar nesta manhã, ficou uma pergunta no ar. E essa pergunta merece resposta. Mateus 24, do verso 1 até o verso 14, vem mostrando todos os sinais da volta de Jesus, as coisas que nós passaremos daqui uns dias. E olha bem, seguramente nós passaremos. Não tem como você proteger um filho seu de ser espancado, de ser, alguém vai bater no seu rosto. Veja só que coisa interessante. Tiraram a roupa de Jesus, deixaram ele completamente desnudo diante da multidão, diante de sua própria mãe. Bateram em Jesus, o chamaram de Beelzebu, crucificaram Jesus em uma cruz, desacreditaram completamente dele em todos os níveis. Agora olhe bem para mim. Jesus disse: se isso fizeram a vara verde, o que dirá as secas? O que está na sua frente, segundo a linguagem da senhora White, diz que mente alguma é capaz de imaginar as misérias que Satanás há 6.000 anos vem tramando para o último momento. Não porque ele pensa que vai ganhar alguma guerra, ele tem certeza que perdeu, mas porque ele quer que você também seja perdedor igual a ele. Ele está lutando para judiar de Deus, e ele só tem um jeito de judiar do nosso Pai, é fazendo você e eu sermos perdedores. Hoje nós vamos esclarecer algumas coisas. E amanhã, pela graça de Jesus Cristo, às 9 da manhã, nós vamos estar estudando como que você vai viver dentro dessas coisas que aprendeu. Chama-se famílias preparadas para os últimos dias. Que tipo de vida você tem que levar? Como sair de coisas que você aprendeu a vida inteira? E você sabe do que eu estou falando. Alguns de nós trazemos algumas coisas de forma hereditária. Misérias que nós não podemos chegar ao céu com elas. E alguns de nós trazemos e fazemos coisas que acostumamos a fazer, fruto do meio, ou então alguma coisa que gostamos e sabemos que não é correto. O que você vai fazer com isso? Como é que isso vai sumir da sua vida? Como é que se expulsa misérias da vida de quem não nasceu para ser miserável? Você não nasceu para ser miserável. Por isso o Senhor Deus te ensinou a chamar você de vencedor. E a Bíblia te chama assim. Portanto, somos mais do que? Por meio daqueles que nos amou. Não diz que você vai ser. E na Bíblia está escrito ainda que você já tem a vida eterna. Que tal? Você sabia que está escrito isso na Bíblia? Sim ou não? Está escrito isso lá. Portanto, você não pode mais ganhá-la. Você vai só perdê-la se não quiser seguir o que Deus pede. Hoje pela manhã estudamos os sinais da volta de Jesus. Quer me dizer alguns sinais? Por favor, diga aí. Terremotos, guerras, fomes, o que mais? Gente, agora vamos falar assim mais diretamente. Esses são os que a gente está acostumado a ver. Me dê algum sinal claro da volta de Jesus. Falsos cristos, muito bem. Temos quantos hoje? 1.200. 1.200 falsos cristos no mundo. Tá? Apostasia das igrejas. Graças a Deus esta não apostatou. E não vai apostatar. O que mais? Iríamos trair uns aos outros. Falta de amor. O que mais? Fomes, dias trabalhosos. Queridos, vocês estão vendo isso acontecendo, sim ou não? Mas existe na palavra do Senhor dizendo que quando essas coisas estivessem acontecendo, nós iríamos sair e pregar o Evangelho como nunca. Só que o Evangelho vai enraivecer os habitantes da terra e eles viriam atrás de nós como demônios para nos comer as carnes. Filho, você é adventista? Vai acontecer isso com você. Sinto muito, mas não tem uma possibilidade. Vai. E acabou. Por isso que nosso tempo agora é estarmos preparados para este vai acontecer. Você tem que preparar seus filhos, falar para eles: está vindo algo muito ruim pela frente. Eu quero preparar você para isso. Entendeu? Agora, no momento da fuga, o Senhor Deus disse que vai ter um momento especial
das montanhas. Qual é esse suplemento? Veja, por favor, o verso 15 de Mateus 24. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E eu perguntei aos irmãos o que é isso. E a sensação que eu tive é que nós temos deficiência em entender esse assunto. Sim ou não? Ok. Para as pessoas que vieram ontem à noite, qual foi o primeiro texto da Bíblia que eu li ontem? Por favor, levante e fale. Levante. Isaías 66. Foi Isaías 66. Romanos 13 foi o segundo. Ok? Querida, você pode vir aqui, eu vou te dar um DVD de 3 horas sobre a abominação da desolação. Bom, é a explicação disso. E eu queria que você fosse para casa e estudasse isso com a sua família, com a Bíblia aberta. Combinado? Vai lá, pela graça e pelo poder de Jesus, Deus te abençoe, tá bom? Hoje pela manhã, nós falamos sobre alguns assuntos e o primeiro texto que eu abri foi qual? Em pé. Romanos 13, querida, isso. Você pode vir aqui? Sabe o que eu vou dar para você? Por favor. Esse DVD chama-se A Síndrome de Judas. Por que a vida de Judas me interessa tanto? Judas viveu 3 anos e meio com Jesus. Era o mais preparado dos discípulos. Tinha uma cabeça fabulosa. Ele era o único que era letrado. E ele, a senhora White disse que se tivesse morrido uma semana antes de sua morte, teria morrido salvo. Que ele quase se entregou. Imagine uma pessoa viver 3 anos e meio, não com o melhor pastor, com Jesus. E no entanto ele se perdeu e Deus o chamou dizendo, um de vós, ele não disse que tem o diabo, ele falou, um de vós é o diabo. Ele disse, síndrome de Judas. Deus te abençoe. E por que isso é importante? Por que essas coisas fazem diferença? Na verdade, todos nós estamos no mesmo barco. O que é que está faltando no último minuto para acontecer a nossa libertação? Veja que dos sinais da volta de Jesus, tem um que as pessoas nunca falam. Você sabia que aí nesse texto existe um sinal da volta de Jesus que as pessoas quase nunca leem? Ali foi falado sobre sinais climáticos, sinais políticos, religiosos e sociais. Sim ou não? Mas não, você não lê o sinal de como vai estar a igreja de Deus por ocasião de sua volta. Você sabia que é o mesmo sermão? Mateus 25, vira a página. Vai lá, Mateus 25. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus 25. E peça a Deus o seguinte agora. Eu preciso fazer 2 perguntas para você. Olhe para mim, por favor, em nome de Jesus. Você se importa de ler bastante a Bíblia agora à tarde? Não. Se importa? Não. E se nós tivermos que ler 2 capítulos inteirinhos? Vamos ler. Você aceita? Sim ou não? Sim. Você não vai achar isso muito boring? Muito chato? Hã? Você não vai achar isso horrível dizer assim, 2 capítulos da Bíblia? Você quer mesmo aprender? Sim ou não? Sim. Então pegue a sua Bíblia agora e leia. Faça isso. Você vai ver como Deus vai ajudar você. Se você não tem uma Bíblia, olhe na Bíblia do lado. Foi para isso que você veio. Mateus capítulo 25. Por favor. Este é a continuação do mesmo sermão. Mateus capítulo 25 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro de quem? Irmãos, quantas Bíblias aqui diz esposo? Levanta a mão, por favor. Eu queria que vocês observassem que poucas Bíblias diz esposo, o resto tudo diz noivo, não é? A melhor tradução para esta parte da Bíblia é esposo e não noivo. Portanto, aonde você ler ali noivo, o correto é esposo. Por quê? Quando Jesus Cristo voltar, Ele não vem buscar o que ainda vai ser seu. Quando Ele vier, Ele vem buscar o que já será dele.
Ele vem buscar sua esposa. O que Jesus está fazendo agora no lugar santíssimo do santuário celestial é escolhendo quem faz parte do corpo da sua esposa. Agora, nomes são riscados e nomes são acrescentados no livro da vida agora. E o seu nome e o meu estão lá. Certamente estão. E é esse o trabalho que Jesus está fazendo. Quem de nós permanecerá ali? Mas já está escrito. Compreende? Sim ou não? Agora, olhe bem. Toda vez que Jesus fala em o reino dos céus, ele sempre fala, é semelhante a uma mulher que pegou 3 medidas de farinha e uma de fermento. O reino dos céus lembra do caso dos vinhos novos em odres velhos? Está lembrado? E então, como um campo onde o semeador semeou a tal da semente, toda vez que ele fala o reino dos céus, por que só nessa parte ele diz o reino dos céus será? Será semelhante ao quê? O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Quem é a virgem dessa parábola? Qual igreja? Não, eu quero ouvir vocês falando. Olha, de manhã cedo nós tínhamos medo, agora não podemos ter. Nós nos entregamos ao Senhor? Tá bem. Qual é o nome da igreja virgem nessa terra? Adventista. E por que ela é virgem? Por que eu sei que essa é a igreja virgem de que Jesus está falando? Porque ela não tem nada de outro que não seja o marido dela. E o marido da igreja é quem? Uma igreja, para ser virgem, não pode ter nenhuma doutrina que não seja do marido. E o marido da igreja é Cristo. E só Cristo pode dizer o que a igreja dele acredita ou deixa de acreditar. Dentro do corpo dela só entra o que é dele. Compreende? Por isso essa é a única igreja virgem. A prova disso, a primeira de todas, é a questão do sábado. Nós guardamos o sábado porque foi Deus que mandou. E não um ser humano qualquer. Sim ou não? Sim. Nosso dia de guarda é um dos mandamentos de Deus. E a palavra mandamento de quem já define muita coisa. Sim ou não? Veja, você que está sentado aí, meninas que vieram fazer o serviço de cânticos, vocês fazem parte da igreja virgem. Olha aqui do glória em nome de Deus. E o Senhor Deus disse que nessa hora em que estivessem acontecendo terremotos, misérias, desgraças de toda espécie, todo esse inferno no mundo, a igreja deles seria igual a 10 virgens que, tomando a sua lâmpada, saíram ao encontro do esposo. O esposo é quem? A virgem é quem? E o que é a lâmpada? A lâmpada não é o Espírito Santo. É a palavra. Lâmpada para os meus pés. É a palavra. E luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Tudo o que eu estou dizendo, eu tenho que encontrar na Bíblia a razão. Para a lâmpada poder estar acesa, ela tem que ter o que dentro dela? Azeite. Então veja, por favor. Olha bem aqui. Você faz parte da igreja virgem? Sim ou não? Olha que glória poder dizer isso. Mas aqui a palavra de Deus no verso 2 vem dizendo um negócio. Leia aí. 5 eram insensatas e 5 prudentes. Você faz parte da igreja virgem? Você é insensato ou prudente? Prudente. Insensato ou prudente? É? Queridos, insensato ou prudente? Você quer ver a Bíblia e agora vai te responder o que você é. Vamos ver quem é insensato e quem é prudente? Veja o verso 3. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Pronto, isso define quem é insensato, quem é prudente. Não é de boca. Lembra que hoje pela manhã nós dissemos o seguinte: João viu no livro lá no livro da vida, olhe bem, lá no céu, o livro da vida, não o livro das palavras. Está lembrado? Sim ou não? Sim. Por isso ele é o livro da vida, ele não é o livro das palavras. Preste atenção. Para você saber se você é insensato ou prudente, veja, o Senhor Deus disse que a igreja dele existiria no final.
mas ela estaria dividida entre gente insensata e gente prudente. E que os insensatos eram aqueles que levavam a lâmpada, mas não tinham azeite. Como é que nós somos conhecidos no mundo evangélico? O povo da Bíblia. Por muitos anos eu me lembro que nós éramos chamados para tudo que era concurso que existia. E eu ficava toda feliz quando Chico Bíblia ia embora do Brasil, né? Para nos representar ali e acolá. Eu ficava toda feliz, parece que era eu que ia também. E então nós éramos considerados o povo da Bíblia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não responda agora, isso tem que ser só dentro do seu coração. Você acha verdadeiramente, do fundo do coração, que você conhece a doutrina da nossa igreja? Se você fosse inquirido e torcido para falar a respeito das coisas que você abraçou, que você assinou embaixo, que deu sua vida, que entrou dentro do tanque batismal e disse: eu morri e agora ressuscito outro, você sabe mesmo que doutrinas dessa igreja? Olha o que o Senhor Deus disse. A diferença entre ser sensato e insensato era: as insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Elas tinham uma vasilha com azeite e a lâmpada também acesa. Sim ou não? Bom, o que é o azeite? Aonde está escrito isso? Zacarias. Lá no livro de Zacarias 4, verso 1 a 6, está escrito que o azeite é o Espírito Santo. Agora olhe para cá em nome de Jesus. Eu tenho certeza absoluta que você que está sentado aqui hoje tem o Espírito Santo. Mas não é isso que faz de você um prudente. O que faz você prudente é ter o azeite de reserva. Vamos entender uma coisa. Ter o azeite todos têm. Por quê? Porque Deus dá por sua misericórdia. Vou falar uma coisa agora que pode ser chocante, mas eu preciso dizer. Você sabia que as pessoas que estão aqui fora, que não professam a sua religião, também têm o Espírito Santo? Sim ou não? Sim. É. Por que elas têm o Espírito Santo? Porque Deus dá para todo mundo o Espírito Santo, para que elas tenham desejo, vontade de fazer perguntas. O que fez você vir até aqui não foi, seguramente não foi alguém que te convidou. Foi o Espírito de Deus que te trouxe. E você ouviu e veio. E eu te respeito muito por isso. Agora, o Senhor Deus não está falando de quem tem o Espírito Santo. Ele dá isso de graça para você. Dá isso de graça para mim. Dá isso de graça para essa criança, para todo mundo, independente de pedir. Isso é a misericórdia de Deus. Mas o Espírito Santo de reserva, que é o batismo do Espírito Santo, só recebe quem pede. Onde que eu descobri isso? Irmãos, eu sou adventista há 50 anos. E eu nunca tinha ouvido explicação sobre o que é batismo do Espírito Santo. O que acontece? Como você sabe? Qual é a evidência que você foi batizado com o Espírito Santo? O que aconteceria com você? Para você ter essa certeza, e eu vou te dizer uma coisa aqui, você precisa disso. Você tem que ter o azeite de reserva. Você precisa disso. Como que você vai ter essas coisas? Não seria por isso que nós não nos interessamos por algumas outras coisas? Por exemplo, nós fizemos algumas perguntas hoje de manhã e nosso estômago torceu. Porque eu sei que você voltou para casa e ficou pensando, por que eu não sei essas? E outra coisa, presta bem atenção aqui. Eu tenho certeza que você não tem vontade de ler a Bíblia. Raramente alguém tem vontade de ler a Bíblia. Para sentir prazer, e eu vou falar uma coisa com você, eu não estou te acusando. Eu queria só ser sincera e honesta com você. Eu não quero enrolar você e também não vamos nos enrolar. É muito raro você encontrar alguém que goste, que sinta sede, vontade de falar: eu quero ler a Bíblia agora. Eu quero vender tudo que eu tenho e eu vou doar tudo e eu vou servir a Deus. Eu não quero saber mais nada desse mundo. Não quero saber de glória mais nenhuma desse mundo. Hã? Você sabe o que é que faz alguém se sentir pleno, cheio, completo, sem mais nada desse mundo? O batismo do Espírito Santo.
Jesus era batizado todos os dias com o Espírito Santo. E você sabe onde foi que eu descobri o que era batismo do Espírito Santo? Quantos aqui fizeram 40 madrugadas com Deus? Levanta a mão. Ô irmãos, irmão querido, ancião, primeiro ancião dessa igreja, essa igreja precisa fazer 40 madrugadas com Deus. Sabe por quê, irmãos? Foi em um daqueles livros, que eu não sei quem foi o inspirado de Deus que inventou aqueles livros. Lá no fundo vem contando um montão de gente que participaram daquilo. Mas, irmãos, num deles, que fala e explica sobre o Espírito Santo, tem a explicação do que é o batismo do Espírito Santo. E foi numa daquelas manhãs que deu um knack na minha cabeça. E eu falei, meu Deus, é disso que eu preciso, mesmo sendo obreira de tua igreja, mesmo estando fazendo parte da tua obra. Eu nunca tive isso aqui, Senhor. Nunca senti isso. Nunca senti alegria, e plena alegria, e vontade, e desejo. Eu quero estar lá, não quero estar mais em nenhum outro lugar. Aquilo que Davi disse, Senhor, como eu desejo estar na sua casa, e eu quero ficar na sua casa para sempre. Porque, irmãos, se isso estivesse acontecendo conosco, não precisaríamos adular ninguém para vir para a igreja. Se isso estivesse acontecendo conosco, nossa casa, a casa de Deus, ficaria lotada de gente, quartas e domingos. Se isso estivesse acontecendo conosco, nossa Bíblia estaria todinha marcada, filha. E eu sei quanto isso é duro, porque eu sofro a mesma coisa que você. Nós precisamos do Espírito Santo, porque Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele diz onde você está pecando. Ele explica, esse lugar não está certo, sai daqui, e você obedece. Mas Jesus era batizado todos os dias com o Espírito Santo. E se você não estuda, e por isso que nesse púlpito aqui, se existe tanto clamor, estuda, faz culto, por causa disso. Para você sentir a alegria da salvação, a satisfação de poder se envolver em alguma coisa eterna, de acordar de manhã, e eu vou te dizer uma coisa para bem ser ouvido. Você deveria ter uma alegria e ficar eletrizado com a palavra salvo. Eletrizado. Nada nesse mundo poderia ser maior e melhor para você. Você sabe qual é o sonho da minha vida, filha? Que o diabo me veja numa esquina e ele saia correndo para outra. Porque o Senhor Jesus prometeu isso. Ele disse, resistir ao diabo e ele... Irmãos, olha que sonho. Que o diabo suma. Que quando eu acordasse de manhã, ele dissesse, ixi, ela acordou. Isso é a coisa melhor que podia te acontecer. Que quando você se ajoelhasse para orar pelos seus filhos, você movesse a onipotência, o céu todinho se movesse por causa de uma oração. Muito poder tem a oração de um. Irmãos, nós precisamos desse batismo. Agora eu te pergunto em nome de Jesus, você recebeu esse batismo? Você percebeu como mudou a nossa resposta? Posso dizer uma coisa a você? Por que eu terminei o culto de hoje de manhã dizendo que Henriette disse que salvou 1000 escravos, mas ela podia ter salvo mais 1000 se eles soubessem que eram escravos? O que isso significa? Você sabe realmente em que condição você está? Você entende realmente em que situação você anda? Agora presta bem atenção em nome de Jesus. Um cristianismo totalmente despreparado para os últimos dias da história da terra é aquele que tem coragem de vir de manhã na igreja e à noite nos inferninhos da vida. Que tenha coragem de viver 2 vidas, uma no papel, porque nosso nome está nos livros da igreja, e estar com o nome nos livros da igreja é a coisa mais poderosa que pode te acontecer aqui. Eu vou te dizer uma coisa, seu nome em Harvard não é nada. Sabe o que vai acontecer com você? Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Inclusive a Harvard do Brasil. Posso dizer uma coisa aqui? Abra bem seu ouvido em nome de Jesus Cristo. Quando nós chegarmos ali, e daqui uns dias nós vamos chegar, a pessoa mais nova deles, os que nasceram por último lá, não aquelas que já têm 6.000 anos de vida, vão olhar para nós e vão dizer assim: nossa, o mais inteligente de nós, mais capaz, mais poderoso, como era difícil fazer entender uma grama do que sabemos aqui. Queridos irmãos, não tem nem comparação o que um deles sabe, o mais simples deles,
Por isso que a Bíblia fala, o menor no reino dos céus, o menor. Aquele primeiro, aquele último que nasceu, o menor no reino dos céus. Ó, você entendeu? Queridos, Deus precisa da inteligência e capacidade desse mundo? Precisa. E Ele vai usar dali em diante. Mas não é isso que é o mais importante. Não é e nunca vai ser. Você compreendeu o que eu estou lhe dizendo? Preste bem atenção nisso. Você tem ou não o Espírito Santo? Querido irmão, eu quero lançar uma coisa com vocês nessa noite. E eu quero me comprometer a fazer junto com você. Durante esses minutos que vamos estar juntos aqui, vamos fazer o pôr do sol já já juntos. E vamos embora para nossa casa. Olhe bem o que eu vou lhe pedir. Eu queria fazer um compromisso com meus irmãos da Igreja de Santo André. Que a partir de amanhã cedo, todos que estão aqui, começassem 40 madrugadas com Deus, clamando que Deus destrinchasse sua história, sua vida, para a glória de Jesus Cristo. E eu vou estar junto com você. Vou estar junto. Amém? Eu vou estar junto com você. Nós vamos estar clamando a Deus para Deus desenhar a sua história. Que você, pela graça de Deus, tome uma direção para sempre. Posso dizer uma coisa para você, rapaz? Ouça bem o que eu vou lhe dizer. Se nós soubéssemos a força, o poder e o resultado das nossas orações, nós nunca sairíamos dos nossos joelhos. Você tem ideia do que vai acontecer quando essa igreja toda começar a orar? É orar mesmo, irmãos. É clamar a Deus, é pedir, é implorar. Clamor é diferente de orar. Clamar, Senhor, me muda. Senhor, fala comigo. Agora abre de novo a sua Bíblia, Mateus 25. E acompanhe aqui uma coisa interessante. Olha o que diz aqui. Mateus 25, verso 2, 3, 4 até o 7. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Demorando o esposo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Olha, Jesus já sabia que ia demorar. Sim ou não? Sim ou não? Tem 2000 anos que ele disse, eis que cedo venho. Ele já tinha dito, demorando o esposo, todas elas fizeram o quê? Ó, Deus disse que para a ocasião de sua volta, da volta de seu filho, a igreja estaria dividida entre prudentes e imprudentes. Mas numa coisa ia estar todo mundo igual, todo mundo ia estar... Só que dê uma olhadinha, por favor. Quantos iam estar dormindo? Todas. Quantos, irmãos? Não é 5, todos. Todos, sim ou não? Tá, agora então, por favor, leia o verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Aí veio o esposo, saiu ao seu encontro. Quantos estavam dormindo? Então quem foi que deu o grito? Aí vem o esposo. Acho que eles estavam preparados nas suas lâmpadas. Não, pode estar. A vida toda, nós crescemos dizendo que nós vamos dar o clamor para a volta de Jesus. Sim ou não? Olha para cá em nome de Jesus. Quantos estavam dormindo? Enquanto estes todos estavam dormindo, ouviu-se um grito. Aí vem o esposo. Quem é o esposo? Jesus. É ou não é o anúncio da volta de Jesus? É. Quem deu o Espírito? Não foi Satanás, nem foi o Espírito Santo. Meus irmãos queridos, esta mensagem de Mateus 25 é só para esta igreja. É uma mensagem para a igreja virgem. Nenhuma outra pessoa vai entender isso. Você sabia que isso não é para outra igreja? Olha. É tão bonito dizer que faz parte da igreja virgem, mas dá uma olhada que Jesus está falando dela. Uma igreja que enquanto estava dormindo, o anúncio da volta de Jesus aconteceu. E isso fez ela o quê? Dá uma olhadinha, lê o verso ali. Olha ali. Presta atenção, verso 6, diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito. Aí veio o esposo, saiu ao seu encontro. O que elas fizeram então, verso 7? Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Ó, elas correram e prepararam a lâmpada. Como é que se prepara a lâmpada?
com azeite que tinha lá na sua vasilhinha. Sim ou não? Sim. Aí o que aconteceu? Algumas viram que não tinha azeite nenhum, não tinha vasilha. Olha lá, dá uma olhadinha aqui, verso 8. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Aí elas responderam o quê? 9. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as virgens que estavam preparadas entrou com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Olhe para cá em nome de Jesus. Alguma vez já te aconteceu de você querer fazer uma coisa bem certinha e outra pessoa da tua igreja dizer: fanático, hein? Sim ou não? Já. E ficar tirando sarro de você pelo que você faz? Sim ou não? Sim. Presta atenção no que Jesus disse que vai acontecer. Jesus disse que os insensatos vão correr na hora do aperto para quem? Vão correr para eles e pedir ajuda. Só que eles vão ter que dizer: eu não posso te dar o que eu tenho agora. Você vai ter que buscar sozinho. Por que é que os prudentes não puderam repartir o que tinham? Por que, queridos, que não se reparte o Espírito Santo? Posso dizer uma coisa a você? Numa família, eu não posso dar ao meu esposo nem meu esposo a mim. Eu posso contribuir para que ele tenha o Espírito Santo e ele pode contribuir para que eu tenha, mas eu não posso dar isso para ele. É uma busca pessoal. Se você estiver na sua casa, preste atenção que eu tenho uma notícia linda para você. Você pode salvar seu pai, sua mãe e toda a sua família. Isso é bíblico. O Senhor Deus disse que o coração dos pais seriam convertidos pelos filhos. Uau! Glória a Deus. Você quer pegar essa promessa para você? Pega hoje. Isso é coisa muito séria. Deus disse isso e você tem que começar a acreditar. O Senhor Deus tem planos poderosos para a sua vida, para esta hora. Todas as promessas para final de tempo vão se cumprir no seu povo. Todas. Agora olhe bem. As prudentes pegaram azeite mesmo, na hora que acordaram, aconteceu alguma coisa que despertou elas. Elas colocaram o azeite que elas tinham de reserva. Mas quando as outras vieram, eu não posso. E então veio o esposo, elas entraram com ele e fechou que porta? Como é o nome dessa porta? Da graça. Você sabe que desgraça é essa? Um adventista pensar que a porta da graça está aberta e ainda está fechada? E está fechada? Você sabia que vai ter um grupo no final pensando que a porta está aberta e vai vir e vai acontecer o quê? Dá uma olhadinha aqui, por favor. Verso 10 e 11. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras, dizendo que: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Olhem para cá, por favor. Sabe o que é Mateus 25? O sinal de como estaria a sua igreja por ocasião de sua volta. Não é um sinal físico, político, não é religioso de outras igrejas, não é um sinal social. É um sinal de como sua igreja estaria. Agora, está nas suas mãos você preencher que lado dessa história. Que lado? Quem vai ser você? De onde Jesus estará voltando? De onde? De que lugar do céu? Meus irmãos, vai chegar a hora em que alguns de nós vão pensar que a porta ainda está aberta, quando ela já vai estar fechada. Um pensamento pavoroso, meu filho. Acordar na segunda, pensando que é a primeira ressurreição. Por que é necessário falar essas coisas? Por quê? Existem 2 capítulos na Bíblia que eu entendo que são só para adventistas. Esse é um deles. E o segundo é o que você vai ler agora. Você vai ter que decidir nessa tarde que lado você vai engordar. Por quê? Porque um grupo de pessoas acham maravilhoso ouvir a palavra de Deus que movimenta. Abra sua Bíblia rapidinho em Ezequiel. Corre lá para você ver Deus explicando isso. Ezequiel 33, corre em Ezequiel 33, para que você compreenda a seriedade do que é que estamos falando.
Ezequiel 33, presta atenção. Em nome do Filho de Deus, presta atenção nessa parte agora. Ezequiel 33. Verso 31. Leia isso agora em nome de Jesus. Diz assim. 33, verso 31. Diz assim: eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo. E ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Voltam para casa e voltam para a mesma vida. Você entende a diferença entre ser prudente e imprudente? Eu vou te pedir que você faça agora 1 minuto de oração sozinho. Eu clamo a você em nome de Jesus. Até as crianças devem orar agora. Perguntem assim para Jesus: Jesus querido, fale para ele: Senhor, eu sei, eu entendo que tal coisa na minha vida precisa de ser fincado na rocha. E eu queria que em nome de Jesus eu parasse de ter uma vida dupla. Você é capaz de orar isso para Jesus? Fale com ele agora, 1 minuto. Você e Deus. Só você e o Senhor. De uns dias. E ao estudar isso, eu queria pedir a você que em nome de Jesus, ao ter tomado a decisão e pedido a Deus para ter a força que você acabou de pedir, que você tivesse coragem para enfrentar as palavras do que vai ler. É o outro capítulo da Bíblia que Deus diz que é só para nós. Tá bem? Abra sua Bíblia, por favor, em Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. Meu bem, nós conseguimos os livros? Tá. Ezequiel capítulo 8. Ezequiel 8. Você se importa se você ouvir algumas coisas que não sejam tão boas? E se o que você ouvir for muito chocante, muito ruim? Ó, o meu marido está ali em cima. Se você quiser bater em mim, é com ele que você tem que falar. Mas nós vamos ler algumas coisas muito sérias agora. Você sabia que Ezequiel capítulo 8 mudou a minha direção de adventista? Mudou a minha cabeça como serva de Deus? E eu queria que agora, frente ao que você orou, você lesse agora, sendo bem honesto com você mesmo, o que você vai estudar agora em Ezequiel 8 e 9. Preste bem atenção. Ainda antes de ler, eu quero comentar uma coisa com você. O bom piloto faz de tudo para levar os passageiros de volta para casa. Um bom piloto faz qualquer coisa para aterrissar direito, para levar os passageiros de volta para casa. Eu soube melhor a respeito disso através de um relato de uma viagem para o Missouri. Era um desses voos barulhentos e as pessoas não queriam ficar quietas. Estavam um jogando papelzinho no outro. E então a comissária pegou o microfone e disse: senhores passageiros, por favor, apertem os cintos, porque o voo vai ficar turbulento. Aí você olhava para o lado, as pessoas continuavam brincando. Continuavam ainda andando e caminhando dentro daquele local. De repente ela então impulsou a voz e disse: senhores passageiros, por favor, sentem-se, porque o voo vai ficar turbulento. Por favor, atendam o que estamos pedindo. Ao que se pensa que todo mundo atendeu, não foi bem assim, porque a próxima voz que foi ouvida foi a do comandante. E ele então disse de lá da cabine: aqui é o comandante Brown. Algumas pessoas se machucam indo ao banheiro quando deveriam estar sentadas. Vamos deixar bem claras as nossas responsabilidades. O meu trabalho é de passar pela tempestade. O trabalho dos senhores é fazerem o que eu mando. Sentem-se e coloquem o cinto agora. Houve silêncio geral. E nessa hora, um homem de sorriso amarelo e rosto vermelho saiu do banheiro. E veio todo envergonhado e se sentou no seu lugar. E eu pergunto para você: o piloto errou? Foi mal educado e insensato? Ele preferiu ver o homem seguro e envergonhado a vê-lo desinformado e ferido. É assim que Deus faz. Se Deus visse você em pé quando deveria estar sentado, o que você esperaria que Deus fizesse? Você deixa Deus ser Deus?
Sim ou não? Você deixa Deus fazer qualquer coisa com a sua vida? Sim ou não, Deus? Sim. Deixa mesmo? Não responda muito depressa, não. E se Deus então cancelasse a sua aposentadoria igual ele fez com Moisés? Que tal mudar você de país igual ele fez com Abraão? E o negócio de Deus não é uma coisa simples. Que tal mandar você construir um barco igual ele fez com Noé? E não deu um conto para ele. Falou, só constrói. Confiar em Deus às vezes não é fácil. E o que você vai ler vai precisar de confiança. Como é Deus? Você acha que Deus vai aguentar por quanto tempo mais as nossas atitudes? Leia comigo agora. Ezequiel 8, verso 1 em diante. Diz assim: no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Quem está falando isso? Ezequiel. Ele está contando que ele estava numa reunião com os anciãos da igreja. Sim ou não? E aí o que aconteceu? A mão do Senhor caiu sobre ele. Foi isso ou não foi? Continue bem. Veja do 2 ao 6 agora. Olhei e vi uma semelhança como de aparência de fogo. Desde os seus lombos e para baixo era fogo, e de seus lombos para cima como aspecto de resplendor, como brilho de âmbar. Estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada uma imagem que provoca ciúme. O quê? O que você acabou de ler? Você leu que Ezequiel estava na casa dele, e o que ele chama de Deus, que ele disse que era Espírito, que isso aqui, aliás, daria um baita de um sermão para um monte de gente aí que diz que o Espírito Santo não é Deus, e ainda diz que tinha formas humanas, aí, sim ou não? Braços, lombos, sim ou não? Ok, mas isso aí é outro assunto. Mas então pegou Ezequiel em visão e o levou até a entrada do pátio, lá na casa de Deus. E tinha o que na entrada da casa de Deus? Uma imagem que provoca ciúme. Podia ter uma imagem na casa do Senhor? Não. Podia ou não? Não. O que ele estava fazendo essa imagem lá? Será que aqui dentro tem alguma coisa que Deus não aceita? Será que aqui dentro da casa de Deus tem alguma coisa que o Senhor Deus não aceita e que causa um ciúme no coração de Deus? Será? E se tiver, o que é para fazer? Retirar. Deus mostrou para Ezequiel, dá uma olhada que está na porta. O que fazia uma imagem na casa de Deus? Agora, olhe bem o que aconteceu. Por favor, veja do 4 ao 6. E a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Então ele me disse: filho do homem, levanta agora teus olhos para o caminho do norte. Levantei os meus olhos para o caminho do norte e vi do lado do norte, a porta do altar, estava essa imagem de ciúme na entrada. E ele me disse: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, a fim de afastar-me do meu santuário. O quê? Aquela imagem na porta afastava Deus do santuário, sim ou não? Sim. Vou te fazer uma pergunta. Se você tivesse certeza de que Deus não estaria aqui, você viria? Não. Por isso que eu perguntei se você quer ouvir o que você vai ouvir. O Senhor Deus disse que o que eles estavam fazendo, aquela imagem, era para quê? Leia de novo o verso 6. E ele me disse: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, a fim de quê? A fim de quê, Deus? Afastar-me do meu santuário? Só que ele disse mais: pois verás ainda maiores abominações do que essa. Opa! Continua. Então ele me levou à porta do átrio. Olhei e vi um buraco na parede. E ele me disse: filho do homem, cava agora naquela parede. Cavei na parede e vi uma porta. Então ele me disse: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi toda a forma de répteis, animais abomináveis, todos os ídolos da casa de Israel pintados na parede ao redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jaazanias, filho de Safã, se achava no meio deles. Estava em pé diante das pinturas. Cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então ele me disse: viste, filho do homem?
O que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um com suas câmaras pintadas de imagem, e eles dizem: o Senhor não viu, o Senhor abandonou a terra. O que estava acontecendo, irmãos? Além da imagem do provocacione, Ezequiel foi levado numa porta e ele viu um buraco. E Deus falou: cava aí. E ele cavou. Quando ele cavou, tinha uma porta lá dentro. Ele falou: abre essa porta. Vê quanta coisa escondida. Cava ou não estava escondida? E aí ele foi lá, abriu aquela porta. Quando ele abriu, viu um monte de imagens pintadas. E tinha 70 anciãos lá adorando, com seus incensários ainda na mão. Eu não tenho nada contra anciãos. Aqui no Brasil, mulher não pode ser anciã. Lá nos Estados Unidos pode. Eu já fui primeira anciã lá na América. Aqui pode. Eu não estou falando contra anciãos. Quem está falando é a Bíblia sobre certas atitudes. Coisas escondidas feitas por quem? Pela direção. Agora, só que Deus disse que tinha coisa pior do que a direção que estava fazendo. Você quer ver? Verso 3. De novo ele me disse: tornarás a ver maiores abominações do que estas. Então ele me levou à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado do norte, e vi ali mulheres assentadas chorando por quem? As mulheres eram do povo da direção. Quem é Tamuz? Filho de Nerote. Samira. Quem era Nimrod? Quem era Tamuz? O Senhor Deus mostrou que pior do que o que a direção estava fazendo eram mulheres da casa de Israel ajoelhadas, chorando dentro do templo por quem? Por Tamuz. Meus irmãos, sabe quem era Tamuz? Era um deus pagão que dizem que era filho de um dos descendentes de Noé. Era um dos descendentes de Noé, que nasceu dia 25 de dezembro. Como foi que ele nasceu? A história conta o seguinte: que este Tamuz era filho de Nimrod, aquele que fez a Torre de Babel, né? E ele foi um grande construtor, um mandante, um poderoso. E então esse Nimrod morreu. A mulher dele engravidou 2 anos e meio depois que ele tinha morrido. Ela disse que quando ele morreu, ele tinha ido para o sol. Por isso que então todos adoravam o sol. E ela disse que de lá do sol ele a engravidou dessa criança chamada Tamuz. E quando essa criança nasceu, ele então havia se tornado o responsável pela fertilidade das mulheres. Tome um susto agora, mulher da igreja. Ainda bem que isso aqui não é sobre nós, né? É sobre as mulheres de Israel do passado. Não é isso? Elas estavam chorando para alguém dar a elas fertilidade. E ele era o Deus da sensualidade. Era o Deus que fazia com que elas se tornassem irresistíveis para os homens. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Posso ser bem sincera? Querida irmã que está aqui, não responda. Responda só no seu coração. Você se veste para quê? Para modelar o quê? Se sua roupa é algo que serve para modelar o seu corpo, então sua roupa é satânica e Deus não pode estar nela. Se sua roupa é para cobrir a nudez que pertence ao seu marido e a só ele e a ninguém mais, então Deus está nela. E a nudez do seu corpo, minha querida, eu preciso te dizer em nome de Jesus, isso é coisa muito séria. Que parte do seu peito você acha que Jesus deixa você mostrar? Que parte das suas pernas? Que parte da sua barriga? Que contornos do seu corpo o Senhor Deus abençoa que você mostre para outro, que não seja aquele que o Senhor Deus vai trazer para você? As mulheres, quando se ajoelhavam diante de Tamuz, elas clamavam que elas tivessem o poder sobre os homens. Mulheres da igreja fazendo isso? Deus está dizendo aqui, elas fizeram isso. E aí? Como é que fica? E o Senhor Deus ainda disse abertamente: estas enchem de antimônio ao redor dos olhos para ficar preto. Deus disse. E elas sentem que com isso se tornam tão bonitas quanto elas querem. Está escrito em Isaías 3. Mas aí os homens estão sentados aí falando: viu? Está falando para as mulheres. Você quer ver o que Deus vai falar para você? Eu te perguntei se você quer ouvir. Irmão querido, o negócio não é brincadeira. Presta atenção em nome de Jesus.
Sabe o que eu queria fazer ao sair daqui? Olhe para cá em nome de Jesus Cristo. Eu queria descer daqui de onde eu estou e abraçar você muito forte. Você é meu irmão, minha irmã. Eu faria qualquer coisa por você. Você sabia disso? Eu não deixo ninguém falar mal de você. Nenhuma pessoa. Ai de quem fala mal do meu povo. Eu digo isso com todo o meu coração. Vocês são a única coisa que eu possuo. Mas eu não posso calar a boca e mentir para você que está tudo bem, quando o Senhor Deus disse: eu não posso te aceitar assim. Não existe como. E tem que haver uma mudança tremenda. E é agora. Tem que haver uma mudança. Querida irmã, deixa eu lhe falar uma coisa. E eu vou implorar para vocês não cutucarem ninguém, nem pensar que isso aqui é falado para a filha de não sei quem. Não é. Vocês são minhas irmãs. São as filhas de Israel. E eu respeito vocês. Por favor, me deixa falar, porque eu falo isso com muito amor e respeito. Mas em nome de Jesus, não seja uma pedra de tropeço para homem nenhum. Não estrague casamento de ninguém. Não estrague a cabeça de qualquer outro homem. E eu sei que os homens estão entendendo. Quando você mostra o que não foi permitido por Deus para você mostrar, você acabou. E o homem que gosta disso, presta bem atenção. Se você insiste com a sua mulher para andar desnuda, você está em grave perigo diante de Deus, levando sua mulher a pecar. Você sabe o que é uma mulher mal vestida, mal composta? É uma afronta para um homem de virtude. Só os de virtude. Os outros que gostam têm que cair ao pé da cruz e implorar a Deus: Senhor, lava meu coração. Sabe por que tem tanto homem batendo em mulher? Sabe por que tem tanto homem, tanto casamento destruído? Queridos, olhem para mim em nome de Jesus. Eu sei o que é casamento destruído. Eu preguei para vocês há 15 anos atrás. Vocês sabem do que eu estou falando. O que é casamento destruído? O que é quando alguém entra no teu barco e fura o barco na hora? E vem de onde? Agora, presta atenção que eu preciso te dizer uma coisa, querida filha de Israel. No reino de Deus as coisas são o contrário. No mundo você tem que ser linda por fora. No reino de Deus você tem que ser linda por dentro. E então embeleza por fora. Existe um encanto poderoso. Abre bem seu ouvido. O encanto da santidade. Este encanto chama a atenção de qualquer pessoa. Isso faz com que laços eternos unam corações. Posso dizer uma coisa a você? Eu tenho trabalhado muito e atendido pessoas do mundo inteiro. Agora você vai ouvir um negócio bem sério. Me mostre a mulher mais linda do mundo. Vou repetir de novo. Me mostre a mulher mais linda do mundo. Deixa, por favor, olhe para cá. Me mostre a mulher mais linda do mundo. E eu te mostro um homem cansado dela. É por isso que as atrizes, as grandes mulheres, terminam sozinhas. Me mostre um casamento que funcionou até o final. Mostra. É isso que você quer para a sua vida? Você quer uma vida falida para a sua vida? É só seguir o exemplo dos de fora. Eles não deram nem um exemplo de perenicidade. Não deram. Porque não tem. Isso só vem de Deus, eles não têm isso. E as mulheres estavam chorando por Tamuz. Você chora por Tamuz, querida irmã? Não. Você anda chorando por Tamuz? Sabe quem é que escreve as novelas? Satanás. Sabe quem é que escreve aqueles filmes nos quais a gente chora e se lamúria na frente lá? Fica cheio de choro e sofrimento. Quem é que escreve aqueles filmes imundos? Imundos, onde aparece a nudez das outras pessoas? Preste bem atenção que eu vou te dizer agora. O Senhor Deus gastou 3 capítulos sagrados da Bíblia somente para dizer para ninguém ver a nudez um do outro. Deus disse que isso é passível de morte. 3 capítulos da Bíblia inteiros para dizer isso. E nós então pegamos um filme desse, dizendo que é um filme romântico, é um drama, e levamos para a nossa casa e colocamos aquilo na nossa TV. E eu preciso te dizer uma coisa já de antemão para você entender o que precisamos falar amanhã. Qualquer um de nós que estiver envolvido nisso, dizendo que precisa apimentar o seu casamento, o seu relacionamento, abre seu ouvido aqui, ó. Se você estiver envolvido nisso, você não está tendo intercurso com a sua esposa ou com o seu marido. Você está tendo com aquele que você está vendo lá. E meu Deus chama isso de adultério. Aberta. Sem dúvida. Verso 15 em diante. E ele me disse: viste, filho do homem?
verás ainda maiores abominações do que esta. O que é pior que isso? Olha o que Deus disse que é pior ainda. Verso 16. Então ele me levou ao átrio interior da casa do Senhor. E vi ali a entrada do templo entre o pórtico e o altar, cerca de quantos homens? 25. De costas para o templo do Senhor, com os rostos para o oriente. E eles se prostravam aonde? Como é que ele diz na sua Bíblia? O que significa se prostrar diante do sol? Adorá-lo. O que significa isso? O que significa adorar o sol, irmãos? O que significa adorar o sol? Irmãos queridos, significa aceitar o domingo. Aceitar o domingo. É possível alguém daqui de dentro do arraial aceitar o domingo? Ezequiel viu aqui cerca de 25 homens que Deus chamou a maior de todas as abominações, eram essas para Deus. Deus então disse que eles estavam com o rosto, olha lá, para o oriente, e eles se prostravam diante do sol, virados para o oriente. Que tal? Povo adventista daquela época, ainda bem isso aqui é do passado, né? Será que é do passado que Deus está falando? E se você descobrir que isso aqui é para agora? Toda vez que eu li isso nos anos bíblicos, eu pensava, ainda bem que isso é do passado. E se não for? E se isso aqui Deus estiver falando da igreja atual? E se o Senhor Deus estiver falando de mim e de você? E se o Senhor Deus declarar abertamente o que Ele vai fazer? Aí quando Ele viu tudo isso, o que você acha que Deus faria? Presta bem atenção. Você acha que Deus vai aguentar quantos anos mais essa situação de um pé dentro e um pé fora? Olhe bem, um pé em cada canoa não firma ninguém no rio. Dá uma olhadinha no que ele disse que vai fazer. Verso 17. Gente, precisa ter muita sabedoria para ler o 17 e 18. Então ele me disse: viste, filho do homem, é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem tais abominações aqui? Devem ainda encher a terra de violência e continuamente provocar-me a ira? Ei-nos a chegar um ramo ao seu próprio nariz. O que é isso? Deus disse que o fato da família de Israel, o povo de Israel, estar fazendo o que estava fazendo, estavam enchendo a terra de... Por quê? Deus disse que os responsáveis pela terra estar cheia de violência era quem? Povo de... Por quê? Exatamente, porque não pregavam a verdade, estavam vivendo errado, eram responsáveis por onde? Se terem cheio de violência. Só que ele disse que eles estavam colocando o que no nariz? Um ramo no nariz. Eu vou explicar para vocês um negócio. Minha mãe, meus antepassados foram escravos. Eu sou filha de uma africana e de um holandês. Então minha mãe era preta como a noite e meu pai era branco como o dia. E é por isso que eu nasci assim, cevada com leite de soja. Um pouquinho lá e um pouquinho aqui. E eu me interesso muito pelas duas nações, pelas duas regiões do mundo. O que aconteceu com os escravos, com os negros? Me interessa muito, eu sou negra. E me interesso muito pelo que aconteceu com o povo da área do meu pai. Agora presta atenção. Minha família, meus antepassados, eles foram escravos. E eu entendi que algumas coisas aconteceram com eles. Um dos escravos, quando era considerado de grande valia para o dono, era colocado uma argola no nariz e uma corda enrolada naquela argola, amarrada na cintura do dono. E então esse dono, o escravo ficava de olho no dono todo o tempo, porque a corda não podia esticar. Se a corda esticasse, o dono estivesse andando, então ele andava do lado do dono, não saía um segundo. E não tirava o olho dele um segundo, porque se ele levantasse rápido, o que aconteceria? Rasgar. E se rasgasse, o escravo era morto. O Senhor Deus disse que quem está agindo dessa forma está colocando o que no próprio nariz? E amarrado em quem? Amarrado em quem? E o Senhor Deus disse uma coisa que Ele vai fazer. Leia o verso 18 e me diga o que é isso que você está lendo. Leia aí com seus olhos. Quando as mulheres leem isso, elas não querem acreditar, mas os homens, eu tenho certeza que vão entender. Por favor, leia aí o que está escrito no verso 18. Pelo que também eu os tratarei com furor
Meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não ouvirei. O quê? Você consegue imaginar Deus dizendo isso? Quem foi que disse o verso 18? Quem foi? Não foi um sacerdote qualquer? Quem foi que disse isso? O que Deus disse? Que porque o povo estava fazendo isso, ele, olha, pelo que também eu os tratarei com furor. Meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos, com grande voz eu não ouvirei. Não é isso que está escrito aí? Você pode imaginar Deus fazendo um negócio desse com o seu povo? Ele disse, eu vou tratá-los com furor. Não vou ter piedade. E ainda que me gritem muito. Vem cá, quando o seu filho faz uma coisa errada e ele grita para você, você ajuda? Sim ou não? Mesmo que ele fez uma coisa bem ruim, mas Deus disse ali que ele não vai ajudar. Vai chegar a hora que ele não vai ajudar mais. Você espera isso de Deus? Quantos de vocês já ouviram falando bem assim, ó? Ah, mas meu Deus é tão bom, ele não vai fazer isso. Quantos já ouviram falar isso? O povo diz que Deus dizia isso. Não, Deus não faz nem bem nem mal. É demasiadamente misericordioso. Hein? Olha o que Deus disse. Você quer ver o que Deus disse que vai fazer? Por favor, queridas mulheres, deixem os homens nos ajudarem com o capítulo 9, verso 1, 2 e 3. O que Deus disse que vai fazer? Capítulo 9. Olha o que ele disse aqui. Então ouvi uma voz que gritava com grande voz. Trazei os intendentes da cidade, cada um com suas armas destruidoras na mão. E vi 6 homens que vinham da direção da porta alta, que olha para o norte, cada um com suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava e foi até a entrada da casa. Então clamou o Senhor ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à cintura e lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Olha para cá, põe o dedo aí e não fecha a Bíblia. Quando Deus viu que o povo de Israel estava fazendo todas as desgraças que ele estava fazendo, ele mandou vir 6 homens com flores na mão. Foi isso? O que eles tinham na mão? Vou perguntar só para os homens. Porque quando eu pergunto para as mulheres, elas não entendem isso. Queridos homens, quando você vê um homem com uma arma de fogo na mão, o que você pensa que ele vai fazer? Fala bem alto. Vai matar. Sim ou não? Por que você acha que Deus chamou 6 homens com armas o que na mão? Destruidoras. Para fazer o quê? Com quem? Destruir quem? E no meio deles vem um homem todo vestido de linho, com um tinteiro de escrivão na cintura, não foi? E quem que ele chamou primeiro? Imagine a cena. Ele mostrou todas as misérias e chamou 6 homens com armas na mão. 6 homens ficaram na frente de Deus. E no meio deles vem um homem todo vestido de linho, com um tinteiro de escrivão na cintura. Se prostrou diante do Senhor. E Deus então chamou primeiro o homem vestido de linho. Vem cá. E ele foi à frente, pois não. Aí ele mandou esse homem fazer o quê? Leia aí no verso 4. Opa, verso 4. E ele disse: passa pelo meio de Jerusalém, pelo meio da cidade, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio delas. Olha para cá. Deus mandou o homem vestido de linho passar pelo meio de Jerusalém, não era lá fora, e marcar com a testa quem? Marcar com um sinalzinho quem? Perfeito? Não era para... Vem cá, olha para cá. Não era para selar todo mundo. Era para selar somente quem estivesse descontente com as coisas erradas no meio do povo. Sim ou não? Sim. Era para selar, colocar um sinalzinho somente em quem não aceitasse as abominações do meio do povo. Sim ou não? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Não responda. É só dentro do seu coração. Se isso for para a nossa igreja, quem que vai ser selado aqui? Estou falando aqui da igreja de Santo André. Quem aqui está chorando e gemendo pelas coisas erradas? Pelas abominações que tem no nosso mundo?
Quem que aqui está angustiado? E quando eu falo isso, queridos, eu não estou falando daqueles que no nosso meio apontam o dedo para o outro e fica judiando da vida do outro porque o outro pecou. Não é isso que Deus está falando. É aqueles que sofrem e gemem por causa do sofrimento, da miséria do outro e das coisas erradas dentro da casa de Deus. É disso. Deus disse que só vai selar só quem não estiver aceitando, em conluio, permitindo as coisas erradas no nosso meio. Por isso, hoje pela manhã no culto, eu disse que é possível que você e eu tenhamos nascido num adventismo roubado, que estejamos fazendo coisas que Deus nunca aceitou, vivendo coisas que Deus nunca vai aceitar. Não tem como. Ainda que a igreja aceite, estou falando da igreja mundial. Lá nos Estados Unidos o pessoal usa joias. Lá nos Estados Unidos, no sábado, se sai e vai para um restaurante. Me diga, você aceita isso? Alguns aqui podem até se mexer na cadeira e dizer: talvez isso é relativo. Não é. E acabou. Irmãos, há 15 anos atrás, eu já exercia a profissão que exerço agora, de uma certa maneira. E o pessoal me procurava e perguntava: pode ou não ter sexo antes do casamento? 15 anos eu passei fora e o pessoal vem e me pergunta assim: pode ou não abortar? Meus irmãos, aonde estamos? Existem questões que estão fechadas. Não é uma geração, ou 2, ou 10, ou 1000 que vai mudar. O certo sempre será certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado sempre vai ser errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Não é porque a multidão está fazendo errado que você vai fazer também. Você não é do povo miserável. Você entendeu? E do que eu estou falando, querida moça? Presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Eu estava pregando lá em Washington e uma moça me chamou e falou: Maísa, pega agora esse intervalo, eu quero te levar para ver a maior pedra, o maior diamante de todos os tempos. E eu fui com ela. E aí então ela me levou num lugar, aquele povo culto, caladinho, quietinho, né? Dentro de um espaço lá que nós fomos ver o maior diamante do mundo. Então eu entrei ali e tinha aprendido a falar excuse me. Então eu pedi licença, excuse me. E fui passando por aquela multidão. Então cheguei num certo local que tinha uma corda, não podia passar adiante. Por quê? Então eu olhei, quando cheguei naquela corda, aquela multidão de pessoas naquele círculo. Lá no meio havia uma redoma de vidro bem imensa, cheia de holofotes, luzes para todos os lados. No meio daquela redoma de vidro tinha um veludo vermelho. Na ponta do veludo vermelho saía de vez em quando uma pérolazinha. Então aquela coisa linda, era imensa, de vez em quando dá para ver quase todo. E depois fechava tudo de novo. E então eu olhei para o lado, as pessoas estavam assim. Todo mundo estava impressionado, que coisa linda. E eu vi aquele diamante maravilhoso, ninguém podia nem chegar lá perto, não podia tocar. Eu te pergunto uma coisa. Querida mulher da minha igreja, você é diamante ou bijuteria? Se aquilo fosse uma bijuteria, estava cercado assim, fechadinho, tudo tampado, cheio de holofotes dentro, estava onde? Alguém ia pagar algum centavo para ver? Queridos, isso não é motivo de riso, isso é motivo de choro. Nós estamos falando do nosso povo, da nossa gente. Isso não é motivo de brincadeira. Isso me dói. É minha gente. Não somente não liga, como aceita o que faz de errado. Você entendeu que Deus só vai selar quem estiver descontente e sofrendo e gemendo pelas coisas erradas? Entendeu isso ou não? Sim ou não? Sim. Quem disse isso? Fui eu? E o que é que vai fazer com o resto que sobrar? Você quer ler? Vamos ver agora? O que vai acontecer com o que... Olha, eu não sou nem a favor e nem contra. Já viu essa gente dizendo isso? Quer ver o que vai acontecer? Ó, 5. Aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminados. Mas a todo homem que tiver o meu sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário.
E começaram pelos homens mais velhos, que estavam diante da casa. Opa! Você percebeu? Deus mandou o homem vestido de linho, e passando pelo povo de Israel, e selando só os que estavam descontentes com as coisas erradas, e chorando e gemendo pelos outros. E os que sobrassem atrás, os homens que tinham armas destruidoras, Deus falou: passa pelo resto, criança, adulto, velho, todo mundo, mata todo o resto, não deixa um. De qual povo? Do de fora? De qual povo? Vem cá, mas esse povo aqui guarda o sábado. De qual povo? Olha o que ele disse. Olha o que Ezequiel fez quando ele viu isso. Verso 7. Então ele lhe disse: contaminai a casa, enchei os átrios de mortos, ide, e foram se puseram a ferir a cidade. Havendo-os ele ferido, ficando só eu de resto, caí sobre a minha face, clamei e disse: ah, Senhor Deus, dar-se-á o caso que destrua todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? O que significa isso aqui? Ezequiel, quando viu isso, se jogou no chão, caiu com a face e disse: Senhor, tu vais acabar com o restante. De onde vem essa palavra? Restante. Eu corri e fui estudar o que era esse restante. Isso só é usado 3 vezes na Bíblia. Remanescente. Aí me deu um frio na minha barriga. Ele está falando do meu povo, sim. Remanescente. Olha aqui, presta atenção. 9, olha a resposta de Deus. E ele me respondeu: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. E eles dizem: o Senhor deixou a terra, o Senhor nem viu. Também quanto a mim, não pouparei meu olho, nem me compadecerei, mas sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. Então o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo: fiz como me mandaste. Olha para cá em nome de Jesus. Você se importa de ler comigo e perguntar para a senhora White o que significa esses versos que nós lemos? Você tem curiosidade para saber, sim ou não? Eu vou pedir para o irmão, que eu estou vendo que o senhor tem o iPad. Você tem os livros da senhora White aí? Por favor, abra aí Segundo Testemunhos Seletos, volume 2, Testemunhos Seletos, volume 2, página 64 em diante. Por gentileza, irmão, me ajude. Eu vou pedir para o meu marido colocar isso aqui. E você vai seguir comigo a explicação disso. Só que antes de ler, eu vou te fazer uma pergunta que eu fui ensinada, isso é um irmão sério. Deixa eu ver. Testemunhos Seletos, volume 2. Eu preciso fazer um pedido para você. Eu fui ensinada a perguntar o seguinte para as pessoas com quem eu estudo a Bíblia. Olhe para cá. Eu pergunto assim para quem estuda a Bíblia: você quer mesmo saber a verdade? Se importa mesmo? Se a gente abrir a Bíblia e mostrar, você vai seguir? Você sabia que eu pergunto isso para as pessoas com quem estuda a Bíblia? E as pessoas às vezes dizem assim para mim: ah, não sei. Eu falo: então não vou estudar com você. Eu só vou estudar com você se você quiser aprender. Estudar a Bíblia é chance. Eu vou fazer a mesma pergunta para você. Você deixa? Se você descobrir hoje o que é abominação, o que é errado, o que é que não pode fazer, e quem é que está na berlinda, você vai mudar de ideia? Vai mudar de posição? Sim ou não? Sim. Então vamos ler? Você já leu na Bíblia que Deus mostrou que tinha coisas erradas no meio do povo. E ele então disse: eu não vou ter piedade disso. E mandou o homem com tinteiro de escrivão selar só quem estava descontente. Certo? E o resto ele mandou matar tudo. Será que é do nosso povo? Eu vou fazer uma pergunta para você, mãe querida. Você está criando seus filhos para a morte ou para a vida? Para a vida. Querido rapaz, você que está namorando essa moça e tem intimidades com ela sem ser casado com ela, você acha que está salvando ou perdendo, fazendo perder essa moça?
Você é uma bênção ou uma maldição na vida dela? E você, moça, que permite isso? O que você acha que você é? Isso é muito sério. Posso fazer uma pergunta? Não responda, não pense em ninguém. Essa é a hora de você pensar só em você. Quais são as coisas erradas que pode ser que Deus esteja vendo aqui? A começar pela sua própria vida. Examine sua vida. Dá uma olhada. Quais são as coisas que o Senhor... Gente, eu estou falando do Deus do universo. Esse que nos ama, que deu a vida do seu filho por nós. Eu estou falando dele. E ele então não pode ter comunhão com você. Você pode ser sincero com isso, sim ou não? O bom daqui que nós estamos estudando agora é que eu não conheço nenhum de vocês. Eu não tenho uma mensagem específica para você. Eu não estou falando aqui para fulano, nem ninguém me deu uma listinha de nenhuma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. E também eu nem trabalho assim. Eu não posso trabalhar desse jeito. Eu estou falando aqui para irmãos meus, pelos quais eu daria a minha vida. Eu faria qualquer coisa por você. Mas eu preciso te implorar em nome de Jesus. Você tem que pensar nessa tarde. Porque o que você vai ver ali não é brincadeira. O que o Senhor Deus mostrou para ela, a senhora White, que era o resultado de Ezequiel 8. Dá uma olhadinha. Testemunhos Seletos, volume 2, página 64. O que está escrito ali? A ordem é, lê comigo. A ordem é: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com o sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. É o mesmo texto, sim ou não? Sim. Tá, então vamos ver ela explicando agora? Avante. Esses que suspiram e gemem haviam estado a pregar as palavras da vida. Haviam reprovado, aconselhado e suplicado. Alguns dos que estavam desonrando a Deus arrependeram-se e humilharam o coração diante dele. Mas a glória do Senhor apartara-se de Israel. Se bem que muitos ainda continuassem as formas de religião, faltava o quê? Você já sentiu alguma vez isso? Parece que não tem poder. Já sentiu isso ou não? Eu já. E se eu for culpado disso? E faltar o poder de Deus e a presença dele? Você já sentiu alguma vez que, puxa, eu vou lá e não sinto poder? Já sentiu isso ou não? E se você for culpado disso, o que você vai fazer? Então vamos ver o que é. Aí lá. Avante, por favor, meu bem. Ao tempo em que sua ira se manifestar em juízos, e aqui não são as pragas. Esse tempo aqui não são das pragas. Os juízos de Deus virão antes das pragas. Os juízos de Deus é que vão despertar o mundo para querer ter vontade de ouvir e procurar o Senhor. Ao tempo em que sua ira se manifestar em juízos, estes humildes e devotados seguidores de Cristo se distinguirão do resto do mundo pela angústia de sua alma, a qual se exprime em lamentos e pranto, reprovações e advertências. Qual vai ser a diferença desses servos? Eles vão estar sofrendo, vão se distinguir do resto do mundo pela angústia de sua alma, que se exprimem como? Em lamentos e pranto, reprovações e advertências. Sim ou não? Avante, olha lá. Ao passo que outros, já mostrou um lado, agora vamos ver o outro? Ao passo que outros procuram lançar uma capa sobre o mal existente e desculpam a grande impiedade reinante em toda parte, os que têm zelo pela honra de Deus e amor pelas almas, o que ele diz ali? Não se calarão a fim de granjear o favor de ninguém. Uns vão estar jogando uma capa por cima, sim ou não? E outros vão estar clamando, gemendo, advertindo, falando, sim ou não? Tá, continua. Sua alma justa aflige-se dia a dia pelas obras e costumes profanos de quem? Quem que você acha que é ímpio? Quando se fala em ímpio, o que vem na sua cabeça? As pessoas pensam que ímpios são pessoas que estão lá fora, presta bem atenção, roubando, matando, estuprando, fumando, não são ímpios. Deus não os chama de ímpios, Deus os chama de gentios. Deus os ama. Deus precisa de alguém que vá lá salvá-los. Sabe quem é ímpio? Ímpio é quem sabe a verdade e não cumpre. Deus não pode chamar de ímpio quem não conhece ainda. Como é que Deus vai chamar alguém de ímpio se a pessoa ainda não aprendeu?
Só é ímpio quem já sabe o que tem que fazer e continua fazendo errado. Por isso Ezequiel 33. Ezequiel 33 diz que o povo vem, ouve e chora, mas volta para o pecado. Vem e se convence, porque o Espírito de Deus é poderoso, irmãos. Quando a gente se ajoelha aqui, ele desce mesmo e vem e trabalha e movimenta você. Mas e por que Deus disse que alguns voltam para casa e voltam para a mesma vida? Olha lá, sua alma justa aflige-se dia a dia pelas obras e costumes profanos de quem? Dos ímpios. São impotentes para deter a impiedosa torrente de iniquidade e assim se enchem de dor e sobressalto. Lê essa próxima frase agora. Lamentam diante de Deus. Verem o quê? A religião desprezada onde? Nos próprios lares de quem recebeu o quê? Quem foi o povo que recebeu o grande luz? Isso aqui começa a ser para nós? Será? Avante. Agora vem a frase que me doeu muito. Lamentam-se e afligem sua alma, porque se encontram aonde? É para nós. O que se encontra na igreja? Orgulho, avareza, egoísmo e engano quase de toda espécie. O Espírito de Deus o Espírito de Deus que impulsiona a aceitar é reprovado e espezinhado, ao passo que os servos de Satanás triunfam. Eles são os servos de Satanás, irmãos. Posso dizer uma coisa com todo respeito? Olha para cá em nome de Jesus Cristo. Eu preferia pregar uma mensagem bem bonita e você me abraçar aí fora e ficar bem feliz comigo. Mas eu não posso enrolar você. Sabe quem são os servos de Satanás? Quem ouve o que tem que fazer e volta para a igreja fazendo tudo errado. E às vezes a gente nem sabe o que está fazendo. Às vezes nós nem entendemos a miséria que estamos causando. É por isso que eu estou implorando e clamando para você. Não toque mais no que não é seu. Irmãos, aqui dentro da igreja, nós não podemos vender um carro todo arrebentado, fazer uma maquiagem nele e vender para os outros dizendo que ele está ótimo, dizendo para as pessoas, dizendo assim, esse aqui é o melhor negócio da sua vida. Pode fazer